Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico. Quando eu era criança, eu acho que 5 anos mais ou menos, a minha irmã tinha 4 e meu irmão tinha 6. Eu acho que eram essas as idades. E aí o meu pai mandou fazer uma foto. Naquela época era muito difícil fotos, né? Ele levou a gente lá no estúdio fotográfico e mandou a gente sentadinho num banquinho ali de madeira e tirou, naquela época falava um retrato. Vamos tirar um retratinho deles. Aí tirou o retratinho de nós três, eu no meio, minha irmãzinha de 4 anos e meu irmão de 6 do lado. E aí depois ele mandou ampliar isso. Aí aqueles artistas pintavam à mão com óleo e faziam a ampliação da foto para botar na parede. E eu me lembro que um dia tinha lá visitas e ele fez um comentário sobre aquela foto. E ele comentou assim: olha, esse de cá é o mais velho, olha como é que é bonito, bonitão, né? Ela apontou para a menina, ela é linda, né? Bonitinha, é a mais nova. E o Didi é o do meio. Meu apelido era Didi. Então aquilo, naquele momento, causou um impacto, porque eu esperava. Ele falou que ele era bonitão, ela era linda e eu era só o do meio. E como um bom idiota, isso me incomodou muito tempo vida fora. Até que um dia eu entendi o que eu vou passar para vocês hoje, que são dicas para construir e manter a autoestima. Então eu recomendo você ficar nesse vídeo até o fim, porque todos nós passamos por isso. Se você já resolveu, ótimo, fique nesse vídeo para depois você indicar para outras pessoas. E se você não resolveu isso ainda, de repente essa dica pode ser útil para você. Se você já é do canal, deixa logo aí o seu joinha, o seu like. Se você chegou agora, se inscreva no final. Se gostar do vídeo, compartilhe também com seus amigos. Você será muito bem-vindo entre nós. As características da autoestima baixa. É fácil a gente perceber. Normalmente, quando a pessoa está com a autoestima baixa, ela tem de cara uma autorrejeição. Ela se acha inferior, se acha incapaz, às vezes se acha feia, e essas características é seguida também pela timidez. E a timidez pode produzir uma fobia social, e em função disso se perde boas oportunidades na vida. Sem aprofundar muito, mas as principais causas que produzem essa autoestima baixa, a timidez e essa autorrejeição. Tudo gira em torno do ego. É um ego ferido. Lembra da minha historinha? Foi um ego ferido. Eu queria ser reconhecido. Especialmente eu queria ser reconhecido pelo meu pai. E ele provavelmente não pensou nisso, que ia me machucar, não prestou atenção nem se eu estava por perto. Ele falou o que tinha de falar. Mas o meu ego foi ferido. Normalmente as causas têm a ver com isso. Se o ego está ferido. E é importante a gente saber que é uma coisa ligada ao ego. A pessoa que traz essa ferida, que traz essa marca de algum lugar do passado, ela tem medo de se expor. Ela tem medo de ser rejeitada, porque para ela é muito importante o que os outros vão pensar. É muito importante ser reconhecida, é muito importante receber os aplausos. E aí acaba que ela não se expõe e ela perde oportunidades. E essa marca normalmente vem porque ela sofreu alguma rejeição no passado, alguma rejeição gratuita e bobinha, como aquela que eu contei para vocês que aconteceu comigo, ou pode ser uma humilhação, pode ser um problema de bullying, pode ser qualquer coisa que despertou aquele processo e a pessoa carregou aquilo e transformou aquilo num problema. E é muito comum isso acontecer no meio da família, com os pais às vezes sem nenhuma intenção de fazer isso, mas sem preparo suficiente. Pode acontecer nas escolas, pode acontecer no meio social, pode acontecer entre amigos. Então, isso pode acontecer com a criança em qualquer idade, pode acontecer também com os adultos. O ego está aí, presente, desde a infância ele está aí. E se ele for ferido, ele pode, é uma das maneiras de reagir, é se sentir inseguro, é ter medo da rejeição, ter medo do que os outros vão pensar. Passa a viver em função do que os outros vão pensar. É um peso horrível e quem sofre com isso, quem já passou por isso sabe
que realmente é muito difícil lidar com a autoestima baixa, com a rejeição, com a auto-rejeição e com a timidez como consequência de tudo isso. Então eu vou passar para vocês as dicas de como eu resolvi, como eu tenho ajudado pessoas que me procuram com isso e que de repente isso pode ser útil para você também. E essas dicas que eu quero passar para você é exatamente para ajudar você a conquistar a autoestima e manter. Porque aquela pessoa que conquista a autoestima só se tiver alguém reconhecendo, se tiver alguém aplaudindo, é muito frágil isso e dura muito pouco. Porque se você depende do outro para a sua autoestima, e se o outro falhar, como o meu pai falhou lá, se você criar uma expectativa em alguma atividade que você vai fazer, que você vai ser reconhecida e não for, aí você perde tudo aquilo que você construiu. Então, eu estou falando de construir uma autoestima sem depender da avaliação do outro. Porque isso fica mais durável, isso fica perene, isso modifica você. Não depender do reconhecimento do outro, porque realmente isso é muito passageiro. Isso não resolve. Então, no meu caso, eu fiquei tímido, eu tive essa sensação de auto-rejeição, sim, por muito tempo na vida. Um dia, eu acho que lendo um livro de autoajuda, já na juventude, eu me toquei que eu devia fazer uma pergunta. Como eu agiria nesta situação se eu não fosse tímido ou se eu tivesse segurança? Como eu agiria com aquela menina que eu quis paquerar? Como eu agiria com aquela oportunidade de trabalho? Como eu agiria para negociar aquela nota com a professora, com o diretor da escola? Como eu agiria com aquela provocação que o colega de classe me fez? Se eu não fosse tímido, como eu agiria? Então, quando você se questiona como é que você agiria e desenha isso, você começou o processo de mudança. Porque você começou a desenhar a partir de você, sem ser por uma indução de alguém. Você começou a desenhar como é que a pessoa que você seria se você fosse capaz, se você não fosse tímido, se você tivesse a autoestima elevada. Aí fica mais fácil, porque agora você pode construir isso com a segunda pergunta. O que eu preciso para isso? O que eu preciso ter em mim para agir dessa forma? Então você vai descobrir, quando você começar a perguntar isso para você, você vai descobrir o que te falta. Está faltando alguma habilidade? Busque. Está faltando alguma competência? Busque. Está faltando conhecimento? Busque. Está faltando coragem? Treine. Porque a falta de coragem é a dificuldade que a gente tem para experimentar o novo. Quando você experimenta uma vez, duas, 10, você passa a enfrentar com coragem. É assim que acontece com o paraquedista. Ele vai treinando até que ele faz sem medo nenhum. O camarada que paraquedista experiente, com vários saltos, ele entra e pega o paraquedas e salta e não tem mais medo de nada. O toureiro na arena e assim por diante. Então, se está faltando coragem, treine. Aí, se você buscou a habilidade, buscou a competência, você sabe fazer, você sabe que o que está te impedindo é só a questão de falta de coragem por causa da sua autoestima, em frente. Mas a ajuda, sim, o psicólogo pode dar, o psiquiatra, o terapeuta pode dar a ajuda. Mas na hora de enfrentar aquilo que te incomoda, tem que ser você. Se é para tentar conquistar um relacionamento, abordar uma pessoa, se é para uma oportunidade de emprego, você vai ter que ir lá tremendo e fazer. E talvez ser rejeitado. Porque a pessoa não te quis, porque não teve a vaga, mas você vai de novo em outra oportunidade, em outra oportunidade, em outra oportunidade, e você vai vencendo. Então se conquista através da repetição, através do treinamento, através da experiência. Isso para um jovem é mais difícil, para um adulto, para você que está me ouvindo, eu tenho certeza que é difícil, mas não tanto. Porque você tem o racional, você tem maturidade para entender que não faz sentido essa sua timidez. Existe uma expressão na análise transacional que chama o pai crítico. O pai crítico é um estado de ego que vai te podando, que vai te colocando limites, que vai te colocando barreiras. À medida que o seu racional, a sua inteligência vai respondendo essas perguntas que está vindo do seu centro, do seu interior mais profundo, esse pai crítico vai abaixando a guarda. E você vai deixando que o seu adulto, que é uma outra expressão da análise transacional, que o seu adulto assuma o controle de uma forma muito mais racional.
Aí sim você vai dominando essa questão das emoções, as suas sensações. Aí você tem inteligência emocional. A inteligência emocional é exatamente essa competência que você desenvolve para conseguir, usando a sua inteligência, a sua razão, lidar com essas vibrações que estão vindo lá do passado e, através de um treinamento e de prática, você superar isso. Então a primeira coisa é fazer essa pergunta: como eu seria se eu não fosse tímido, se eu tivesse autoestima elevada? Como eu agiria nesta situação? Para agir dessa forma, o que eu preciso? Veja o que você precisa, quais são as habilidades que você precisa, competência, conhecimento, busque. Ninguém vai preencher isso em você, você tem que buscar. Aí haja, experimente e coloque na sua cabeça que a vida é de hoje em diante. Não adianta eu ficar olhando para trás e dizendo: ah, mas eu sou assim, mas também é o que meu pai fez comigo. Eu sou assim, mas o que lá na escola fizeram comigo? Eu sou assim, mas o que o meu cônjuge fez comigo? Eu fui casada com um homem que me botava para baixo a vida inteira e só me humilhava e só me botava para baixo, e agora por isso eu estou assim. Sim, isso é passado. É de hoje em diante, a sua ficha caiu, você não quer mais ser assim, então mude. Faça essas perguntas para você, procure as respostas e mude. Você não precisa de levar a sua vida acreditando na mentira que o seu marido ou a sua ex-mulher ou quem quer que seja enfiou na sua cabeça. Não precisa. Você tem que acreditar em você. Então esse foi o caminho que me tirou dessa situação de timidez. Tive que enfrentar. Quando eu estava estudando oratória e eu queria aprender a falar em público, mas a minha timidez era tão grande que eu não conseguia levantar nem a cabeça. E o que eu fiz? Eu sabia que eu era tímido. E para eu fazer bem feito e ser aceito, eu tinha que treinar muito. Então eu treinei muito. Eu ia fazer discursos na madrugada para os repolhos, na horta lá da instituição onde eu estudava, no internato. E falava com os canteiros, falava com os repolhos e treinava. Treinei tanto fazendo discurso na frente do espelho, falando sozinho, que quando surgiu a oportunidade para que eu falasse, eu falei com muita fluência, com muita fluidez. Porque eu sabia o que eu precisava falar, eu sabia como gesticular, eu sabia a hora de mexer com a mão, eu sabia qual expressão que eu tinha que fazer. Então eu fui e fiz muito bem feito. E digo para você, se ninguém tivesse aplaudido naquele dia, se ninguém tivesse reconhecido, não faria a menor diferença, porque eu sei que eu fiz muito bem. Eu sabia que eu tinha acertado, eu sabia que eu tinha feito muito bem, que não tinha trocado palavras, eu sabia que eu tinha realmente feito um excelente trabalho. E é isso que importa, é você se reconhecer, é você aceitar. E aí fui ganhando confiança e depois eu passei a falar para qualquer auditório, qualquer tamanho de público eu tive coragem de falar e enfrentar ao longo da minha vida. Mas eu tive que enfrentar, ninguém ia fazer isso por mim. E primeira coisa, eu admiti que eu não tinha competência, que eu não tinha habilidade. Busquei as habilidades, treinei, fui lá e fiz. Então faça isso, experimente. Se você é tímido, está com autoestima baixa, pergunte para você como eu agiria nessa situação se eu tivesse autoestima alta. O que me falta? Procure o que te falta, treine, vai lá e faz. Fico muito feliz com a sua audiência, espero ter contribuído e que essa palestra tenha sido um estímulo para você, uma ajuda para você para reconquistar a sua autoestima e você realmente ter qualidade de vida. Se você é do canal, agora deixa o seu like. Se você não é e assistiu esse vídeo até aqui e gostou, se inscreva, será muito bem-vindo. Nós conversamos aqui sobre esses assuntos quase todos os dias. Um grande abraço para você, espero você no próximo vídeo.